A melhor forma que tem de você ser usado é você não atrapalhar o que o Espírito Santo quer fazer. Você consegue entender isso? Consegue, Kilvin? Pastor Kilvin? E a gente sobe aqui com muito temor, porque eu pergunto para Deus: Senhor, será que ainda tem alguma coisa que possa ser contribuído para aquilo que já está sendo construído? A gente não fica cutucando ninguém, termina aí porque tem o tempo do pregador, não. Eu gostaria que isso aqui perpetuasse por até 10 horas da noite. E olha que nós já tivemos culto que chegou perto disso. Quando eu cheguei nessa casa 5 anos atrás, eu conversando com o pastor João Paulo, eu disse: Pastor João Paulo, que horas começa o culto? Aí ele disse: às 17 horas, 5 horas da tarde. Eu disse: está certo. E que horas que termina? Ele disse: aí é difícil de eu lhe dizer. Aí fica complicado a gente conseguir, mas se der certo, a gente deve estar terminando umas 8 horas, 7 horas. Se der certo. Mas, cadê a pastora Lidiane? A apóstola correu? Enquanto o Espírito Santo ele construía a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e por mais que eu achasse ela um pouco pesada, mas já digo de passagem, eu não subo aqui para bater na noiva. A gente sobe aqui para cuidar dela, nós somos mordomos, nós somos amigos do noivo, nós somos os dispenseiros do Senhor. Mas lá atrás, uma das profetas veio até mim e disse, justamente, por mais que você ache que a palavra seja pesada, mas é isso que o Senhor quer que você diga. Eu, na realidade, já nem acho que ela seja pesada. Mas eu gostaria que a igreja abrisse no Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 24 e 25. Olha aí. Normalmente sou eu que fico lá atrás, dando com a mão para não esquecer, que eu procurando, cadê o Natan? Por favor, tem alguém nos visitando nessa noite, me perdoe, acende as luzes aí. Não é? Olha que eu derrubo. Acende as luzes, por favor, pelo menos uma lá atrás e uma aqui na frente. Faz isso, pronto. Tem alguém nos visitando nessa noite? Faz assim com a tua mão, por favor, deixa a gente conhecer vocês. Tem uma galera lá atrás. Tem mais alguém por aqui? Cadê o Luizinho? Luizinho, dá uma ajuda aí. Natan, Radassa, são os acolhedores da noite. Tem mais alguém? Continua com a tua mão, até um dos nossos acolhedores ir até você. A gente só quer pegar o seu contato e possivelmente no decorrer da semana eu vou estar dando ou ligo ou mando uma mensagem pelo WhatsApp. A gente vai estar entrando em contato com você. Tem mais alguém? Tem alguém que já veio talvez pela erro nosso, a gente não entrou em contato com você? Faz de novo aí, por favor, preenche. É pra gente estabelecer esse contato com você. Amém? Já foi todos? Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 24 e 25 vai dizer o seguinte: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para
para a vida. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Deixa eu te pedir só mais uma coisa nessa noite. Impõe as tuas mãos e ora pela minha vida. Por favor, faz isso. Eu sei que é a unção que já foi e está sendo liberada sobre essa casa, então, por favor. Senhor, em nome de Jesus, escuta a oração do teu povo, das tuas ovelhas, dessa casa. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos despir de toda expectativa humana. Senhor, por favor, que as nossas expectativas nessa noite a gente possa lançar no alto, no trono da graça. E eu acredito num Deus que não nos deixa sem resposta. Então, Senhor, por favor, nos responde. Por favor, nos responde, Pai, nessa noite. O que nós podíamos fazer já fizemos, nós já louvamos, nós já adoramos, nós já te bendizemos. Mas agora nós queremos nos calar e queremos te ouvir. Então fala, Pai querido. Fala como se fosse a última vez que o Senhor fosse falar conosco, talvez o Senhor volte. Fala de uma forma como nós ainda não te ouvimos. Mas por favor fala. Por favor fala. Porque o único Espírito que tem ação sobre essa casa chama-se Espírito Santo de Deus, e não há outro. E não há outro. E você diz amém. Enquanto a apóstola Lidiane estava nesse altar, estava esperando ela chegar para liberar isso aqui. Uma das profetas da casa viu ela em meio à terra seca, terra rachada. E se é rachada significa que é no fundo de um lago ou de um rio. E ela com esse look que ela escolheu nessa noite verde, ela via ela como uma planta surgindo, como um broto nascendo. E isso é tão forte que eu estava aqui do lado dela enquanto o Jonathan ministrava nos 4. E quando ele ministrou sobre os 4, mas com as mãos impostas sobre a vida da nossa apóstola, o que o Jonathan liberou é que viu uma chuva sobre os 4. E se tem terra seca, e se tem algo brotando, é necessário que tenha chuva. E o Senhor contribui para que isso aconteça. De que esse é um novo momento, é um novo ressurgir. E que o Senhor te batiza nessa noite com essa chuva que Ele está liberando sobre a tua vida. A terra ainda pode estar seca, mas o Senhor te dá expectativas que de terra seca vai se transformar em um rio tão fundo que você vai precisar nadar para atravessá-lo. Amém? Hoje, no Brasil, nas Américas, na Europa e muitos outros países de religião cristã católica, comemoram hoje o dia de finados, ou dia dos mortos. Essa data ela foi instituída oficialmente no calendário católico em 998, depois de Cristo, pelo abade francês Odilo de Cluny, que pediu que todo o povo intensificasse as suas orações e as suas rezas em favor dos mortos. Mas essa não é uma prática nova, é uma prática que ela já remonta a milhares de anos atrás, por grandes civilizações e culturas como os celtas, caldeus, os assírios, mesopotâmicos, egípcios. Na Ásia, tanto chineses como japoneses, eles trazem essa cultura de se cultuar os mortos. Cerimônias em favor de mortos. E diga-se de passagem que hoje mundialmente falando, é o dia onde
a visitação a cemitérios é maior. Aonde pode-se dizer que, como indústria funerária ou indústria póstuma, como se fala, e quando a gente fala póstuma, a gente está se referindo tanto a empresas funerárias como a cemitérios, ou seja, toda e qualquer empresa nesse ramo que vai lidar com morte, eles têm essa data como uma expectativa de renda e de lucro. Porque eles sabem que nessa data vai ter uma visitação extrema a cemitérios. Não só uma visitação, mas um culto prestado àqueles que morreram. Todos os cemitérios, não só daqui da capital, como da região metropolitana e outros cemitérios, eles têm uma programação, fazem cultos ecumênicos, colocam pessoas com teclado, tocando, cantando durante o dia todo, para que gere um ambiente, para que aquilo seja favorável para um culto. E como eu disse, é uma prática milenar, porém ela é abominável aos olhos de Deus. Em Levítico 19, 31 vai nos dizer que não vos voltareis para os que consultam os espíritos dos mortos, nem para os que adivinham o futuro, porque eles vos contaminariam. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Deuteronômio 18, 11 ainda vai complementar dizendo que não ache entre vós quem consulte os mortos. Isaías 18, 19, a parte B do versículo vai dizer que porventura vamos consultar os mortos em favor dos vivos. E isso é algo muito latente aos nossos dias e, pasmem, no meio cristão evangélico ainda acontece isso. Nos pegarmos saudosos ou com saudades dos nossos entes queridos. Hoje mesmo eu tive uma lembrança do meu pai, que já faleceu há quase 22 anos. Eu estava passando a escova no meu sapato, me preparando para vir para o culto. E aquela escova me arremeteu ao meu pai, porque tinha sido no meu pai aquela escova. E eu olhei para a Wanda e disse: Wanda, essa escova foi do papai. Veio da Wanda, vixe, foi mesmo. E traz uma lembrança boa, e isso não tem nada de errado, nós nos lembrarmos e termos boas lembranças daqueles que passaram pelas nossas vidas. Me faz lembrar que quando eu perdi meu pai, eu estava num púlpito como esse, numa igreja um pouco menor como essa, estava iniciando o ministério pastoral na minha vida, e o Nicolas era recém-nascido, e naquela noite eu estava numa igreja no centro de Messejana, eu já estava me preparando para dar a bênção apostólica, nós estávamos encerrando o culto daquele momento, quando a Wanda entrou, e o meu coração apertou, porque não era para a Wanda estar ali justamente, o Nicolas era recém-nascido, ela não estava vindo ainda para os cultos. E para a Wanda desapregar do Nicolas tinha que ser um negócio muito forte, né? Para quem é mãe, ainda mais do primeiro, recém-nascido, poucos meses. E quando terminou, e a Wanda sentou lá atrás, quando terminou, que eu dei a bênção apostólica, que eu desci e fui conversar com ela, aconteceu alguma coisa? Ela disse: seu pai acabou de sofrer um acidente, foi muito mal para o hospital. E aí iniciou todo um processo, eu corro para o hospital, chego no hospital, já tem uma notícia que ele já chegou em óbito. Mas por que eu estou dizendo isso? Essas lembranças não tem mal nenhum nós lembrarmos daqueles que passaram pelas nossas vidas. Uma das maiores cerimônias fúnebres relatada nas Escrituras, você vai achar em Gênesis, capítulo 50, no final do livro de Gênesis, a partir do versículo 1 até o versículo 6, vai dizer o seguinte: então José atirou-se sobre o seu pai, chorando e beijando o seu rosto. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço para embalsamarem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para um embalsamamento.
E os egípcios choraram a sua morte por 70 dias. Quando terminou o tempo do luto, José falou com a corte do faraó: se me é possível contar com a vossa amizade e bondade, dizei isto aos ouvidos do faraó em meu favor. Meu pai me fez prestar este juramento: eu vou morrer, disse-me ele, e tenho um túmulo que mandei cavar na terra de Canaã, e é lá que me sepultarás. Agora, portanto, que me seja permitido subir para sepultar meu pai, e depois eu voltarei. Faraó aqueceu, sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. A gente percebe que nesse ritual não tem nada maligno, não tem nada errado. O texto vai dizer que José mandou preparar os restos mortais de Israel, ou seja, mandou embalsamar. Eu sei que eu já falei por várias vezes e eu me orgulho disso, eu já fui agente funerário, tanto agente funerário como também proprietário. E nós tivemos aí pelo menos entre 8 a 10 anos nós trabalhamos nesse segmento. E hoje você prepara um corpo, você consegue embalsamar o corpo em questão de 2 horas, 3, talvez até menos, dependendo da condição do corpo. Agora o texto vai dizer que para preparar o corpo de Jacó, o corpo de Israel, o texto diz que foram 40 dias para eles poderem fazer o tratamento para poder iniciar o velório. E depois desses 40 dias, eles ainda passaram mais 70 dias pranteando Israel, até o momento do sepultamento. Mas pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Não tem problema nenhum com tudo isso. Não há mal nenhum nós lembrarmos daqueles que já passaram pelas nossas vidas. Até aqui eu tenho falado de mortos que foram sepultados, mas o que eu quero falar é de mortos que pensam que estão vivos, que na realidade já estão mortos há faz tempo. O que eu quero trazer para essa casa nessa noite é um entendimento, e eu espero que seja profundo. É de pessoas que já estão mortas faz tempo. De pessoas que andam, caminham, cantam, pulam, dançam, louvam, mas está morto. Nunca se falou tanto em zumbis como nesse tempo. Esperamos uma guerra mundial Z, quem sabe um The Walking Dead, um Z Nation, não é isso? O que a indústria tem investido hoje acerca de zumbis, e isso tem falado muito ao meu coração, porque muitas vezes nós olhamos para a igreja e a gente consegue perceber que no meio dela tem zumbis. A gente consegue perceber que no meio dela tem mortos que caminham. As escrituras nos dão 2 condições, uma daqueles que estão mortos em seus pecados e outro daqueles que estão mortos para o pecado. E em que condição você está? Em que condição você se enquadra? Ou olhe para a pessoa do seu lado, talvez você esteja sentado do lado de um zumbi. Talvez você seja o zumbi. Talvez o pastor que está pregando seja um zumbi. E aí? As escrituras relatam por várias vezes essa possibilidade de nós estarmos tão entranhados em pecados que estamos mortos. Em Romanos 6, versículo 23, a parte B vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Muitas vezes nós achamos que essa morte é só uma morte no final dos tempos, do julgamento que vai ser lançado no inferno, mas não, essa morte ainda é no momento que você pensa que está vivo. Já que o salário do pecado é a morte, não é só uma morte no fim dos tempos,
é uma morte ainda nesse tempo. É eu ou você estarmos no estado de inércia, no estado morto, mas pensa que está vivo. Efésios 2, capítulo 2, no versículo 1, contribui dizendo: Ele vos concedeu a vida, estando vós o quê? Mortos. Em que condição? Nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Está morto, envolto às suas transgressões, e o texto ainda diz que há um espírito que faz com que você pense que está vivo. Há um espírito que age, e ele diz que agora está atuando nos que vivem. O começo ele diz que está morto, mas há um espírito que vive. Ou seja, eu estou morto, mas eu penso que estou vivo. Eu sigo a minha vida, eu tenho toda uma rotina diária, mas estou morto. Fizeram isso para me segurar entre as duas caixas, foi porque eu ando muito? O apóstolo disse que para tentar focar o Luizinho é difícil, que ele pula, né? E normalmente eu gosto de andar até as extremidades, hoje parece que eu estou... Está preso. Só não pode estar amarrado, viu? Então, por mais que a gente tenha toda uma rotina diária normal, e a gente acha que é normal, mas o que eu quero trazer para a sua vida nessa noite é que você pergunte para si mesmo: será que realmente eu estou vivo? Primeira Timóteo capítulo 5, no versículo 6, ele diz o seguinte: no entanto, aquele somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está o quê? Está morto. Deixar claro, embora você esteja vivo, mas na realidade, e lembra que o primeiro texto lido, Jesus ele fala por duas vezes, em verdade, ou em algumas traduções, na realidade, você está morto. A verdadeira realidade é que você está morto. Quando Jesus ele indaga, ele confronta os fariseus e chega ao ponto de chamar de sepulcro caiado, o que é que tem dentro do sepulcro? Morto. E por que caiado? Porque por fora está bem bonitinho, está bem arrumado, está bem trajado, mas por dentro está morto. Em outras palavras, o que Jesus diz para os fariseus: vocês são um bando de zumbis. Tem toda uma liturgia, tem toda uma movimentação, mas estão mortos, está morto. Estão mortos. Pegando o gancho de 1 Timóteo, zumbis são seres insaciáveis. Para quem acompanha essas séries aí, talvez alguma dessas que eu citei, ninguém vê zumbi dizendo: não vou correr atrás de você porque eu já estou saciado, eu estou cheio. Alguém já viu isso? Hein? É uma perseguição, como diz o pastor Renato, é uma perseguição implacável, né? Não para, parece que, como dizia minha avó, tem uma ruedeira, o negócio nunca está cheio. Ao novo. E 1 Timóteo, que eu acabei de ler e eu vou repetir, ele diz: no entanto, os que somente buscam prazeres, do que se queixa o homem, seus próprios desejos, seus próprios prazeres. E o ser humano ele é insaciável, ele nunca está satisfeito. Principalmente quem é zumbi, quem está morto.
Ele sempre quer algo mais. Ah, mas é porque Deus tem muita bênção para a gente. Tem, mas parece que nunca chega. É insaciável. Jesus, em outra situação, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Ele consegue saciar a sua fome. Ele é o único que consegue preencher esse buraco e esse vazio que tem dentro de você, assim como um dia teve dentro de mim. Aquele que comer desse pão, ele nunca mais vai ter fome. Em outra situação, ele olha para uma mulher à beira de um poço e diz: ó, quem crê em mim, no seu interior fluirá o quê? Não é qualquer rio. Esse rio é o quê? De água o quê? Não é água morta. E por que a água é viva? Porque ela vai te trazer o quê? E se vai trazer vida é porque antes eu estava o quê? Em que estado você está? Você realmente está vivo? Tem certeza que está vivo? Ou quem sabe até aqui eu consegui colocar um ponto de interrogação no seu coração e você está pensando: será que realmente eu estou vivo? Será que a conduta que eu tenho realmente mostra que eu sou uma pessoa vivificada? Zumbis, eles são insaciáveis. E a partir do momento que eu não consigo me saciar, sempre tem algo faltando, é porque Cristo ainda não conseguiu te alcançar. Porque quando Ele te alcançar, Ele vai preencher. Porque quando Ele conseguir te alcançar, você vai dizer: agora eu estou farto. Por mais que venham bênçãos na minha vida, mas minha vida não depende disso. Depende desse pão e dessa água. Se beber da água, ele diz, dentro de você, dentro do seu interior fluirá. Jesus disse para aquela mulher: basta um gole. Basta um gole, que nunca mais você vai precisar voltar nesse poço. Basta um gole que vai ativar algo dentro de você, que vai fazer com que essa água jorre. E nós estamos caminhando nesse ano num transbordar no Espírito. E uma das formas de você, zumbi, transbordar é permitir que essa água jorre. É permitir que essa água ela consiga fluir do seu interior. E quando ela flui, ela não fica só em você. Ela vai passar para quem está do seu lado. Olha para a pessoa do seu lado e pergunta: você está saciado? Quantos aqui acham que é zumbi? Quantos aqui nessa noite têm certeza que realmente você está vivo? Quantos daqui nessa noite conseguem caminhar em cima de um propósito e não em cima de uma proposta? O problema é que hoje nós confundimos propostas com propósito e acham que é propósito.
Dizendo, corre para mim. E quando você continuar tentando e achando que você vai conseguir sozinho, ele vai continuar dizendo, corre para mim. Entre você diz, assim que eu me deito, o sono vem rapidinho. O sono vem rapidinho. E como eu digo, talvez eu não sei qual é a tua condição hoje para conseguir dormir. E olhe que essa é uma geração que mais problemas e situações que te levam a não conseguir dormir, a não ter uma noite de sono. E ele continua dizendo,
estar sujo, possa estar arrasado, mas o Senhor libera uma promessa para a tua vida nessa noite, que Ele vai te tirar dessa situação. Que Ele vai te transportar desse estado e vai te levar para outro. O texto vai dizer que te faz assentar-se em meio de príncipes. Te tira desse estado morto, sujo, maltrapilho, e se está no lixo, com certeza está fedendo. Ele te leva para uma situação completamente diferente. Eu não sei se você se enquadra nisso. Eu não sei como que você está se sentindo nessa noite. Eu não sei o que é que você está carregando. Mas o Senhor libera essa promessa. Ele quer te transferir. Ele quer mudar todo esse estado. Tirar você de uma situação de terra seca e te levar a muitas águas. Só isso. Só isso. Você consegue entender o que é que Ele quer fazer por você? Sim ou não? Hein? Você se permite que Deus faça isso com você? Diga assim, meu irmão, você deixa Deus te transportar da situação que você está e te colocar em algo melhor? Você está disposto? Disponível? Conheces que és o miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Talvez nessa noite você diga, pastor, eu estou na melhor situação da minha vida. Meu financeiro está bom, tudo está bem, tudo está correndo bem. Mas dentro de você, você sabe que tem algo que ainda está faltando. E o texto vai te dizer, eu libero para você. Você precisa reconhecer que não tem nada. Você precisa reconhecer que por mais bastardo que seja, talvez você ainda seja pobre. Sujo, nu, e digno de compaixão. E Deus é tão maravilhoso que Ele diz, você ainda é digno de compaixão. Ainda é digno de misericórdia. Ainda é digno de que a graça de Deus te alcance. E é essa misericórdia a causa de que você ainda está aqui. E a misericórdia de Deus é a causa de que nós ainda podemos estar reunidos. É pela sua misericórdia que nessa noite Ele diz, vem para mim. Sai desse estado de putrefação. Nesses dias, conversando ontem, na realidade, conversando com o senhor, e que por coincidência ele também trabalhou no ML, só que num período diferente da época que eu passei. Aí já sabe, essa conversa só outra. Aí ele perguntou para mim qual era o procedimento que mais te impactava, que o senhor não gostava. Eu disse, achado de caráter. Porque o nome já está dizendo, se é um achado, ele já possivelmente já vai estar em estado avançado. Eu não tenho problema com o que eu vejo. Dependendo da situação que tivesse o corpo, eu não me impactava com o que eu via. Mas o meu nariz impacta. Se eu sentir um mau cheiro, meu querido, negócio lá para mim não está bom. E ele dizia como era que o senhor fazia para poder. Dizia, a gente andava com aquele tubo de Vic, aquele maior que tinha no bolso do jaleco. E quando isso acontecia, a gente passava o dedo no tubo de Vic.
Um membro, quando ele é arrancado, quando ele morre, quando ele é arrancado do corpo, de onde ele é nutrido, ou um corpo, quando ele tem uma morte cerebral, que fica em estado de vegetação, como se diz, ele está vivo, o corpo tem, fisiologicamente falando, ele está funcionando, mas o cérebro não dá mais os comandos, está morto, mas ele está vivo. O problema é que muitas vezes nós estamos nesse estado vegetativo dentro das nossas igrejas. E tem hora que a gente olha e fica até em dúvida, está morto ou está vivo? Se desligar os aparelhos, pronto, acabou-se. No Gênesis capítulo 1, vai dizer que Deus ele fez separação das águas e da terra seca, e deu ordem às águas que produzissem peixes, e deu ordem à terra que produzissem a erva do campo e os animais. Então, se a gente remover o peixe das águas, ele vai o quê? Vai morrer. O pastor David fez até essa alegoria, quarta-feira. Se você arrancar uma planta da terra, ela vai o quê? E o motivo de nós estarmos mortos é porque você foi arrancado dele. O habitat do peixe é as águas. Se você arrancar ele do habitat, ele vai morrer. Existe até a possibilidade de um peixe ele se adaptar da água salgada para a água doce, mas se tirar da água, não tem condições dele se adaptar fora. Se você arrancar uma planta da terra, vai iniciar o processo de decomposição, ela vai morrer, ela vai se acabar. E o que Satanás fez foi arrancar, foi quebrar aquele elo que nós tínhamos com Deus, e esse elo foi restaurado com Cristo Jesus. E é necessário que você entenda e reconheça que para você deixar a vida, deixar da morte e passar para um estado de vida, mas não é qualquer vida, é uma vida em abundância, você precisa se ligar a Ele. Talvez você diga, pastor, mas eu já aceitei a Jesus, eu já levantei minha mão, já fui batizado. Mas talvez esse elo foi cortado e quebrado e você não percebeu. E acha que uma liturgia, e acha que uma religiosidade faz com que você ainda esteja vivo. E eu queria que você ficasse de pé agora. Na realidade, eu quero que você fique de pé. O Senhor nessa noite Ele está te chamando para que esse elo seja reconstruído, religado. O velório da rainha Elizabeth foram 10 dias para que o povo pudesse ter os últimos momentos com ela. O Papa Francisco foram 3 dias. E muitos outros grandes personagens que já morreram tiveram seus velórios estendidos. Mas até hoje nós ainda temos um velório que nós comemoramos. Não porque ele morreu, mas porque ele ressuscitou. E logo mais nós estaremos participando de uma mesa que nos faz lembrar desse momento. Mas eu quero te fazer um desafio e te fazer uma pergunta. Talvez você possa ter sido arrancado dele e não percebeu. E o Espírito Santo falou ao teu coração nessa noite que você precisa voltar para Ele. E eu quero te chamar, vem aqui para frente, meu querido, deixa eu orar pela tua vida. Sai do teu lugar, larga esse teu estado de zumbi, esse teu estado vegetativo e vem ter vida, por favor. Ele continua dizendo, vinde a mim. Ele continua te chamando, vinde a mim. E quem é o primeiro dessa noite? Quem é o primeiro que entende tudo isso? Que sabe que reconhece essa necessidade. Não para mim, mas para Ele. Em dizer, eu preciso voltar para o lugar que um dia eu fui arrancado. Sai do teu lugar e vem para cá. Deixa eu orar por ti, por favor. Não perde esse momento. Não perde esse momento. Sai do teu lugar. O Senhor quer que você deixe de ser zumbi.
Pode vir o segundo. A gente não está aqui para te constranger, a gente está aqui para te abençoar, então sai do teu lugar. Essa palavra falou muito ao meu coração, eu precisava entender isso aqui. A carta Apocalipse é uma carta para a igreja. E o que está escrito ali é dizendo, você precisa reconhecer. E sem reconhecimento não há arrependimento. Eu preciso reconhecer para me arrepender. E quando eu me arrependo, eu alcanço misericórdia. Você alcança a vida. Sai do teu lugar, por favor. Sai do teu lugar. Enquanto adoramos, eu queria que você saísse do seu lugar. Que eu sei que não tem só um, nem dois, nem três. Eu quero te dizer uma coisa, você que reconheceu eu no seu lugar, eu já teria saído daí, era correndo. Não é para se prostrar aos pés do pregador, longe de mim. Mas não há lugar melhor do que você estar aos pés do Senhor. Corre para cá, se ajoelha e diz para Deus, eu não aguento mais. Posso dizer, se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Sai do teu lugar, meu querido. Por favor, não perde esse momento. Tudo isso foi feito por você, para você. Não há palavra. Sai do teu lugar. Filho do homem, mude a história. Se você não consegue erguer sua boca. Sai desse estado morto e vem para a vida. Por favor, faz isso, sai do teu lugar. Reconhece, entenda que hoje é o momento que o Senhor agendou para você. Ele separou esse momento só para você.